a gente inicia aqui pelos temas nacionais, temas relacionados ao Brasil. Essa primeira etapa, né, desse aulão, a gente vem esse primeiro capítulo, né, vamos dividir em alguns capítulos para facilitar o seu entendimento e não ficar uma aula muito grande, ok? Então vamos lá. Temas nacionais, temas que foram importantes no Brasil ao longo de todo esse primeiro semestre. Nós vamos iniciar por saúde e temas sociais, certo? Esse material está aqui, você pode acompanhar pelo material que vai facilitar também o seu entendimento aí. Vamos lá. Então, a crise Yanomami, questão indígena, é sempre um tema forte, mas ele é forte lá de janeiro, né? Então, o janeiro que essa notícia ganhou força, um ano depois do governo Lula ter prometido que ia melhorar essa condição, né? No início do mandato do atual governo, lá em 22, lá em 23, ele faz todo um cenário de melhoria que ia atrás, né, das questões contra o garimpo, contra a prostituição, contra os casos de Covid e dengue na região. Pouco foi feito, né? A crise Yanomami, ela continua muito forte numa área aí de grande ilegalidade na fronteira com o Brasil. Mas é um tema que não foi muito recorrente ao longo de todo o primeiro semestre, mas em janeiro e fevereiro ele teve muita força. Tá? Um tema que tem mais força relacionado às questões indígenas está dentro de uma categoria maior, que é a questão da reparação histórica. Onde estão os outros mantos tupinambás, que foram feitos em pares e depois eles foram roubados, né? Desapareceram do Brasil, principalmente durante a colonização portuguesa. Estão, né, espalhados pelos museus europeus. Nós tivemos aí o retorno de um desses mantos pela Dinamarca, que devolveu ao Brasil, e há uma movimentação grande para que esses mantos retornem ao Brasil. Não tem nada parecido no mundo em relação a esse cenário, e algumas provas já pediram isso no fim de novembro de 2023. Em novembro de 2023, já tivemos provas relacionadas à questão dos mantos tupinambás. E o tema reparação histórica ganhou muita força no ano de 2024, por isso passa a ser um tema extremamente importante, com muita chance de cair aí. Ok? Tesouros desaparecidos. Então, o tema reparação histórica e também o tema repatriamento de obras de arte, você vai perceber que ele é recorrente. Então, independente de qual seja a notícia que se cai relacionado a esse tema, é um tema forte para esse ano. Ok? Agora, um temaço, um tema de grande repercussão, um tema de política assertiva, isso chama a atenção para que possa estar na prova. O programa Farmácia Popular inicia distribuição de absorventes gratuitos para a população vulnerável, tá? Então, esse programa, ele começou a distribuir uma busca aí pela dignidade menstrual, combate à pobreza menstrual, né? Estudantes do Brasil, né, que tenham aí uma condição de pobreza, né? Então, pessoas que menstruam de 11 a 49 anos, de 10 a 49 anos, poderão acessar esse kit de forma gratuita pelo programa Farmácia Popular, aquele programa que você chega numa farmácia de rede, nessas grandes redes particulares, você chega lá e fala, preciso de um remédio para diabetes, remédio para pressão alta, tem a receita e você se cadastra no Farmácia Popular e pega gratuitamente. Então, esse kit vai ajudar demais o cenário, é uma política, né, que atende situações de pobreza extrema, vai atender as detentas, vai atender estudantes de 11 a 19 anos em escolas públicas. Então, a menina vai poder pegar esse kit, ou um responsável por ela, nos postos de saúde, na farmácia popular, nas escolas. Então, é uma política gigantesca, né, que vai ter ali, a pessoa precisa estar cadastrada no CAD único, né, o cadastro único do governo, e vão receber esses kits, né, contra o processo, um kit aí de combate à pobreza menstrual. É uma política inovadora, muito tempo que o Brasil buscava essa política e ela é aprovada agora. Poucos países do mundo têm esse cenário e fica uma discussão muito grande, né? Por que isso não foi realizado até então? Aí vem uma discussão maior ainda, né? Um congresso formado, né, por homens, de modo geral, não tem essa questão básica, né, de buscar aí uma representação maior em algo que acontece fisiologicamente todos os meses com as mulheres durante 30, 40 anos da vida delas, né? Então, esse cenário é muito importante aí na discussão, né, do empoderamento e tudo mais, da estrutura de representação feminina, né? E você tem uma discussão grande nesse cenário aí de ampliação dessa questão relacionada
ao combate da pobreza menstrual. Então, essa política tem muita força, ok? Brasil, né, esse também é um caso importante, todos os meses nós batemos recordes, né, de dengue no mundo, 82% dos casos de dengue até julho no mundo foram registrados no Brasil, né, mais de 3.500 mortes relacionadas a esse cenário, tá? Então, a dengue, a questão da vacina, né, da Qdenga, a vacina que chega ao Brasil, mas ela ainda não tem uma grande abrangência em cenário nacional. Para 2025 teremos, mas esse não foi ainda o ano da vacina da dengue, né, que tem uma eficácia aí de 70% a 75% no seu processo aí da doença não ficar mais grave. Então, o Brasil passa por questões básicas de saneamento, né, chuvas descontroladas em vários locais, ou outros, né, secas, a questão ambiental muito ligada a esse cenário, mas um ponto que nos chama a atenção aqui, que é importante entender, é que muitas vezes a questão da dengue está relacionada às pessoas, de modo geral, né, à sociedade, e não aos governos, porque a maioria dos casos está relacionado à pessoa que não cuida da própria casa, né, na questão de terrenos vazios, de empoçamento de água e tudo mais. Falta fiscalização, falta fumacê do governo, mas, né, falta aí uma responsabilidade cívica em relação ao processo da dengue. Na sequência, a gente entra num tema que gerou muita discussão, tá? Que é o tema da política, né, do que o Congresso aprova lá, que após 22 semanas e meia, né, em nenhum caso você poderia abortar. Lembrando que o aborto no Brasil é crime. Somente em 3 casos você entra na justiça e aí você passa a ter o direito de poder abortar de forma legal. Não significa que as pessoas não abortem, né, no Brasil de forma ilegal, é o que mais tem de modo geral. E aí você tem 3 situações. Quais são as situações que a justiça permite hoje no Brasil para que se possa fazer o aborto? Primeira delas, a criança anencéfalo, né? A criança sem cérebro. Segunda, o feto sem cérebro. Segundo desse, põe em risco de morte a mãe, certo? E terceiro, estupro, né? São os 3 casos em que a lei permitiria a questão do aborto no Brasil em qualquer fase da gravidez. E agora, né, o Congresso aprova uma lei que retira, inclusive, esses 3 casos a partir de 22 semanas e meia. Então, se a menina foi estuprada aos 10 anos, né, não entende direito o que está acontecendo. Quando ela vê, né, está com a barriga lá, 24, 25 semanas, aquele cenário, a vergonha, a culpa, todo o processo que acontece, porque a maioria dos estupros acontece com alguém que é próximo a você, uma criança vulnerável e tudo mais, essa menina com 27, 28 semanas, quando conseguiu uma ajuda psicológica, conseguiu um apoio do Conselho Tutelar, essa menina não poderia abortar. E se ela abortasse de forma ilegal, o estupro no Brasil, por exemplo, a quem estuprou, se ele foi condenado a quem estupro, o crime de estupro no Brasil tem uma pena menor que o crime de homicídio. Porque o que o projeto proposto pelo Congresso e aprovado em 30 segundos pelo Congresso era que quem abortasse depois das 22 semanas e meia, independente de qual seja o motivo, criança anencéfalo, ou estupro, ou risco de morte à mãe, responderia por homicídio. Então, esse é o cenário, né? E aí, mesmo quem é totalmente contra o aborto foi contra essa lei, porque ela retira o direito de uma mãe que em um determinado momento tem uma criança anencéfala, a gestação vai seguindo, chega lá no 7º, 8º mês, os médicos falam, ó, tem que fazer o aborto, não tem jeito, essa criança vai morrer. Então entra a questão de crença, questão de cultura e questão de saúde pública relacionada aí às mulheres, né? E aí houve toda uma manifestação social em relação a isso e esse projeto foi abafado, não foi aprovado. Ele está em azul por não ter sido aprovado, e por ser um tema muito sensível, né? A forma como ele pode cair, tema que mexe aí com juízos de valores e tudo mais, mas é um tema relacionado à saúde da mulher. Então pode cair, né, esse tema, mas não é um dos temas que eu mais aposto, mas tem a chance aí de cair, ok? Após 50 anos, o IBGE volta a usar o termo favela no censo, ok? Então esse é um ponto importante, por quê? Porque o censo faz essa pesquisa e as pessoas que moram em favelas gostariam de ter esse nome registrado ali como uma marca de serem chamadas. Porque você tinha o IBGE chamando a favela de aglomerado subnormal. Então, a partir de 51 moradias irregulares, numa determinada área, chamaria aglomerado subnormal, não era favela. E abaixo disso, ocupação irregular. E a pessoa fala, eu prefiro falar que eu moro na favela do que num aglomerado subnormal. E muitas prefeituras tentavam esconder que tinham favela, chamando de aglomerado subnormal. Desde os anos 70, nós não tínhamos a oficialização desse nome. Então, hoje, nome, você pode usar aí
numa resposta aberta, você pode usar numa segunda fase, numa redação, você pode usar o cenário de favela de forma legalizada, porque antes tinha que usar o termo favela simplesmente dentro de aspas, porque era um conceito que a banca, por exemplo, podia dizer que estava errado se você não usasse entre aspas, porque não seria um termo legalizado aí de forma oficial pelo IBGE. Agora não, é oficializado, você pode usar tanto comunidades urbanas como favelas, o termo que traz identidade a quem está lá. Ninguém vai para a favela porque quer, mas depois de um determinado tempo aquilo se torna uma comunidade e ninguém quer que seja chamado de aglomerado subnormal, que é uma coisa que a política pública ficava meio que tentando esconder. Então esse cenário ganha força de identidades, movimentos populares, né, e foi efetivado aí no censo de 2022, né, que traz para a gente movimentos importantes, né, dessa comunidade, e o governo oficializa e agora chama de favela de forma real, o que vem acontecendo. Nesse ano você já vê vários documentos oficiais com o termo favela.